No vídeo de hoje, eu quero te comentar os pontos relevantes desse livro. Não é um resumo qualquer de livro, porque eu não vou te resumir aqui, mas eu destaquei algumas frases que eu adorei, que eu achei sensacional. E por isso eu marquei e sublinhei aqui, porque eu quero trazer para vocês, porque esse é um conhecimento que tem um valor imenso, e um valor mesmo, um valor monetário. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar os pontos que realmente eu adorei. E vou te dizer, é a segunda vez que eu leio esse livro. A primeira vez eu li tem alguns anos atrás e eu perdi o livro. Eu não sei se eu li ele no Kindle ou se eu li e emprestei para alguém. Eu realmente estava querendo ler ele novamente e eu me dei conta que eu não conseguia encontrar aqui em casa, aqui nas minhas prateleiras. E aí comprei novamente e comprei físico, porque eu vi que é assim que eu consigo ler e marcar e trazer aqui para vocês. Então vamos direto aos pontos. Bom, primeiramente, né, o nome do livro, Psicologia Financeira, o autor Morgan Housel. A dica do nome do livro já fica, né? Psicologia Financeira. Mas então vamos, olha aqui, ó. As duas primeiras frases, assim, para mim já são matadoras. Olha só. A premissa desse livro é que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. É a forma como alguém se comporta e a forma como alguém se comporta é uma coisa difícil de se ensinar, mesmo para pessoas bastante inteligentes. Então ele fala que é a premissa deste livro. Então tem muito mais a ver com o teu comportamento do que a tua inteligência. E olha essa aqui, ó. Em que outro setor alguém sem diploma universitário, sem treinamento, sem formação, sem experiência formal e sem conexões supera enormemente alguém com a melhor educação, o melhor treinamento e as melhores conexões? Olha só que interessante. Então ele conta uma história de que uma pessoa, por exemplo, um médico que sabe fazer um transplante cardíaco. Para tu fazer um transplante cardíaco, tu precisa um treinamento que leva bastante tempo, uma especialização, enfim, uma habilidade técnica que exige que tu tenha esse treinamento. E aí ele comenta, faz essa comparação de que para tu poupar, para tu ter uma, vamos dizer, inteligência financeira e saber como guardar o teu dinheiro, tu não precisa um treinamento especializado, tu não precisa ter conexões, tu não precisa ser mais inteligente, não precisa nada disso. Apenas tu tem que ter o comportamento direcionado a saber como fazer. Isso está aplicável a qualquer pessoa. Então, o sucesso financeiro não é uma habilidade técnica, é uma habilidade pessoal, na qual o seu comportamento é mais importante do que o seu conhecimento. Então, essa introdução aqui do livro, dá para dizer que é o que se trata o livro. E aí ele traz várias histórias para demonstrar o porquê ele acredita nisso e porque essa é a tônica do livro, de que a psicologia financeira tem a ver com o teu comportamento e não com a tua inteligência e o teu conhecimento em finanças. Não tem tanto a ver com isso. 2 tópicos afetam a todos, quer você seja interessado neles ou não: saúde e dinheiro. Então é verdade, esses 2 tópicos vão te afetar invariavelmente em algum momento da tua vida, a tua saúde e o teu dinheiro. Então tu vai precisar parar para saber o que fazer nessas situações, nesses 2 tópicos da vida. Bom, e aí tem um capítulo que ele fala assim que as pessoas não são malucas, não fazem coisas, vamos dizer, tão sem pensar em termos de dinheiro. Por quê? Porque ele exemplifica dizendo que cada um assume um risco ou toma medidas que parecem ser impensadas porque dependem a época que viveram, a situação que viveram, a situação do país, do lugar onde estavam inseridas, a situação econômica, e isso influencia a tua decisão de assumir riscos,
de poupar dinheiro ou de ser um gastador. Então, que é muito complicado tu julgar a situação alheia, tu julgar às vezes uma pessoa que é até muito próxima a ti, mas que tem uma outra vivência de dinheiro, de risco, de problemas financeiros e de soluções, porque ninguém está enxergando com os teus olhos. Cada um tem uma experiência e isso compõe a tua tomada de decisão em relação a dinheiro. Então, toda decisão financeira que uma pessoa toma é fruto da informação que ela tem à disposição no momento, associada a seu modelo mental único sobre a forma como o mundo funciona. E aí o segundo capítulo, ele fala sobre sorte e risco. Sorte e risco são irmãos. São expressão concreta de que todo resultado na vida é guiado por outras forças além do mero esforço individual. Eu achei, assim, intrigante porque quando a gente lê sobre sorte, a gente tende a ignorar realmente a sorte. Ela é muito contada como se fosse um trabalho árduo, a sorte do constrói, a sorte ela acontece para quem está fazendo seu passo a passo. Sim, eu acredito nisto, mas aqui ele desmistifica um pouco e diz assim que, ok, existe o teu esforço e o teu empenho pessoal, mas também existe sorte, também existe risco. Então ele conta a história aqui do Bill Gates e na época era um colega de colégio dele, que não tiveram a mesma sorte. O menino que também era ligado a era colega do Bill Gates, também era ligado à informática, gostava de computador, era mesmo o estilo do Bill Gates, só que ele tipo um acampamento do colégio, acabou se acidentando e veio a falecer. Então ele comenta assim, era um guri que estava traçando o mesmo caminho do Bill Gates, só que ele entrou num risco por um detalhe pequeno e que não fez ele ter toda a sorte que o outro teve. Então, ele vai comentando diversas histórias e ele coloca que sim, a gente precisa entender que tem pessoas que vão ter, além do esforço, além de do empenho pessoal, vão ter sorte. E outras que às vezes fizeram o mesmo trabalho, fizeram a mesma coisa, o mesmo empenho e acabaram tendo um azar, um risco inerente ao negócio, inerente à situação, mas que acabaram realmente o risco acontecendo com elas. Olha aqui, ó, a revista Forbes, que é aquela revista que coloca na capa os milionários, não coloca na capa os investidores falidos que tomaram boas decisões, mas que ainda assim experimentaram o lado infeliz do risco. Porém, quase sempre colocam os investidores ricos que tomaram decisões corretas ou até mesmo imprudentes e tiveram sorte. Ambos lançaram a mesma moeda, que por acaso caiu com um lado diferente virado para cima. Pois é, interessante, né? Então, não se esqueça de que nem todo sucesso se deve ao trabalho duro e nem toda pobreza se deve à preguiça. Tenha isso em mente antes de julgar as pessoas, inclusive a você mesmo. Imagina uma pessoa que nasceu num país miserável, que está em guerra, um país assim que realmente está numa situação deplorável há décadas. Aí vai me dizer que aquela pessoa, ela tem a mesma condição que uma outra que nasce num ambiente melhor, numa estrutura melhor, num país mais estável? Claro que não. Então essa já é uma diferença na largada. E aí ele comenta que às vezes a gente se compara a padrões que não são bons de comparação e a gente se frustra ou a gente se compara a padrões que não são reais. Tá? Então, olha só, quanto mais fora da curva o resultado, isso tanto positivamente quanto negativamente, menor a probabilidade de que você possa aplicar as lições desse resultado dessa pessoa à sua vida. Porque será maior a probabilidade de o resultado ter sido influenciado por excessos de sorte ou de risco. Então, exemplos fora da curva, situações fora da curva não são aplicáveis à maioria das pessoas. Porque
porque é tão fora da curva e por isso a gente usa essa expressão, que ele não é aplicável na prática a uma pessoa mediana, uma pessoa que não teve todo aquele alinhamento de fatores e o risco e a sorte de uma pessoa normal, vamos dizer assim. Aí ele comenta de ambição, que a ambição cresce a uma velocidade maior que a satisfação. Esse cuidado na ambição, né? A questão é, o teto de comparação social é tão alto que, em teoria, ninguém jamais será capaz de alcançá-lo. Portanto, é uma batalha que não pode ser vencida. Ele conta uma história de que, se tu estás em Los Angeles e tu decide quer ter um carro para sentir assim que tá balando, para mostrar que tu tem dinheiro, que tu é rico. Bom, se tu comprar um carro esportivo desses aí bem famosos, tu vai ser comparado a milhões de pessoas que têm esse mesmo carro nesse mesmo lugar. Então, o que que acontece? No momento que tu quer te colocar num status social e te comparar, sempre vai ter alguém que tá um nível acima. Ah, tu tem a tua Ferrari, o outro tem um carro, sei lá eu qual é o carro mais caro que a Ferrari, depois o outro tem um iate, depois o outro tem um helicóptero, depois tem o outro tem uma frota de aviões. Então, é um jogo perdido, é um jogo que não deve ser jogado, porque sempre vai ter alguém mais rico do que tu, demonstrando mais riqueza com bens materiais do que tu, e isso aí é um jogo em vão que vai te levar à frustração e à infelicidade. Então ele fala que tu deves aceitar que já tens o suficiente, ainda que seja menos do que os outros ao seu redor. Então esse é um cuidado, né, a questão da ambição e da comparação pelo status social, status que tu imagina que o outro tem, pelas coisas, materiais que a pessoa demonstra. Aí ele dá uma ideia sobre como se fosse juros compostos, né, as coisas que são pequenas e que compõem a longo prazo, se tornam magicamente enorme lá na frente. Então, se algo começa a se compor, se um pequeno crescimento serve como combustível para um crescimento futuro, uma base inicial pode levar a resultados tão extraordinários que parecem desafiar a lógica. Esse desafio à lógica pode ser tão forte que você passa a subestimar o que é possível no fim das contas, de onde vem o crescimento e até onde ele pode levar. Com o dinheiro, funciona da mesma maneira. E aí, olha só o exemplo maior de todos, tá? O, vamos dizer, mega empresário e investidor Warren Buffett. Nunca sei se é assim que fala o nome dele. Pode ser o sucesso monetário dele pode ser vinculado à base financeira que ele construiu na adolescência e à longevidade que ele manteve durante a terceira idade. Sua habilidade é saber investir, mas seu segredo é o tempo. É um cara que é conhecido por ter iniciado os investimentos dele muito cedo. Ele entende muito, é algo que é o que ele faz, mas esse autor aqui comenta que muito do sucesso dele, porque o grande ganho financeiro dele veio lá quando ele já era, sei lá, acho que com mais de 50 ou 60 anos, é o fato de a riqueza ter acumulado, o patrimônio ter acumulado, só porque ele dava muita longevidade ao dinheiro que ele guardava, não é porque ele tinha ótimas escolhas e decisões, não, é porque o tempo fez crescer o dinheiro que ele tinha. E olha que interessante aqui nessa outra parte. Saber ganhar dinheiro e saber mantê-lo são duas competências distintas. Ganhar dinheiro requer correr riscos, ser otimista, se expor. Mas manter o dinheiro requer o oposto de correr riscos. Requer humildade e o medo de que o que você conquistou possa ser tirado de você com a mesma rapidez. Então, olha só, quer ver, ó? Cadê a frase aqui que eu gostei? É complicado sustentar uma mentalidade paranoica e otimista ao mesmo tempo, porque ver as coisas como preto no branco é mais fácil do que aceitar nuances.
Então, você precisa a paranoia de curto prazo para mantê-lo vivo por tempo suficiente para explorar o otimismo a longo prazo. Então, precisa ser paranoico e otimista, porque tu tem que arriscar e para isso tem que ter uma habilidade mais ousada para ganhar, fazer dinheiro, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo tu tem que ser paranoico no sentido de que tu pode perder o que tu guarda a qualquer instante. Então ele fala que são habilidades diferentes, tu fazer dinheiro e tu guardar dinheiro. Então precisa ter a compreensão que são comportamentos que vão te exigir reações opostas. Muito interessante esse livro. Eu vou dizer que eu adorei, tem muita coisa aqui que eu adorei. É difícil até eu resumir para vocês, porque eu fui sublinhando aqui muita coisa, só um pouquinho, né, tem que cortar um pouco, senão a gente não vai adiante aqui. E aí, qual é o valor intrínseco do dinheiro? É a capacidade que ele nos dá de termos controle sobre o nosso tempo. A capacidade de obter, pouco a pouco, um nível de independência e de autonomia que vem de ativos não gastos e que nos proporciona maior controle sobre o que e quando podemos fazer. Então ele comenta, a pessoa quer mudar de emprego. Se tu tem uma reserva de valor, se tu tem um dinheiro guardado, tu tem mais calma, tu tem mais tempo para escolher com mais calma, escolher melhor essa tua mudança. Assim como várias outras coisas. Tu tendo uma reserva de valor, tu tem mais tranquilidade e, portanto, liberdade para definir o que é melhor para ti. E essa aqui eu adorei. Ele conta a história que ele foi manobrista num hotel de luxo. Então ele pegava carrões assim e aí a partir dali que ele trabalhou quando ele estava na época da faculdade, ele foi observando um pouco tanto a forma que ele reagia quando dirigia aqueles carros e a forma que as pessoas donas dos carros se mostravam quando então entregavam o carro para ele manobrar. Olha só, quando você vê alguém dirigindo um carro bacana, raramente pensa: "Uau, o cara que dirige aquele carro é demais". Em vez disso, pensa: "Uau, se eu tivesse aquele carro, as pessoas achariam que eu sou demais". Então, há um paradoxo aqui. As pessoas tendem a desejar a riqueza para sinalizar aos outros que devem ser amadas e admiradas. Usam a sua riqueza como referência para o próprio desejo de serem amados e admirados. O que você quer é o respeito e admiração dos outros, e você acha que ter coisas caras trará isso. Pois é, olha só, eles compram uma Ferrari pensando que isso lhes traria admiração, sem perceber que ele no caso que era manobrista, ficava impressionado com o carro. Não pensei um único segundo neles, nos indivíduos que estavam dirigindo os carros. Ele se imaginava imaginando o que as pessoas imaginariam dele. Porque na real, gente, é isso, né? Tá todo mundo preocupado e pensando em si mesmo, não tá pensando no outro. Então, quando tu olha e tu inveja a pessoa, o que que é inveja? Tu quer estar ali, porque tu quer um respeito e admiração. Então, é isso que ele fala. E aí o porém dele é o seguinte: humildade, gentileza e empatia proporcionam mais respeito do que um motor de carro. E outras coisas também, né, proporcionam muito mais respeito. E aí ele comenta sobre fortuna. Fortuna é aquilo que você não vê. Na verdade, fortuna é aquilo que você não vê. Fortuna são os carros de luxo não adquiridos, os diamantes não comprados, os relógios não usados, as roupas deixadas nas araras e o assento na primeira classe recusado. Fortuna são os ativos financeiros ainda não convertidos em coisas que podem ser vistas. Eu adorei isso aqui. Eu adorei, assim, porque ele traz esses conceitos de uma forma tão clara. É demais isso aqui. Só que na nossa cultura está tão arraigada em nós a ideia de que ter dinheiro é para gastar.
que não conseguimos enxergar a prudência necessária para se acumular uma fortuna. E o mundo está cheio de pessoas que parecem modestas, mas que na verdade possuem fortunas, e de pessoas que parecem ricas, mas que vivem no fio da navalha. Ai, 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 é divertida essa leitura. Bom, já vou dizer para vocês que estou deixando o link do livro aí na descrição do vídeo, porque eu li 2 vezes, então assim, leia, é divertido. Se tiver partes aqui que tu, enfim, não gostar, passa rapidinho e pula para o próximo capítulo, vale a pena, porque isso aqui vai te fazer enxergar que tu não precisa saber de investimentos com muito detalhamento, mas se tu saber que tu precisa poupar, saber que tu precisa encontrar o que é confortável para ti, o que cabe na tua vida baseado nas experiências que tu viveu, enfim, tu vai dar teu jeito, tu vai fazer o que é importante. Porque qual é a premissa do livro? Poupar, economizar é muito mais sobre o teu comportamento e menos sobre inteligência. Então, acumular uma fortuna tem pouco a ver com seus rendimentos ou com o retorno dos seus investimentos, e muito a ver com o quanto você economiza regularmente. Com isso em mente, uma das formas mais eficazes de aumentar suas economias não é aumentando sua renda, mas sim a sua humildade. Como afirmo várias vezes nesse livro, dinheiro tem mais a ver com psicologia do que finanças. Mas não é o preciso ter um objetivo de comprar uma coisa específica para se guardar dinheiro. Isso aqui é interessante, ele bate nessa tecla. Você pode guardar apenas por guardar, e de fato é o que deveria fazer. Sim, tu não precisa ter um objetivo, eu quero guardar para comprar uma casa, eu quero guardar para, sei lá, trocar de carro, para mudar de cidade. Tu não precisa ter um objetivo, tu deves guardar por guardar. Por quê? Bom, por N razões. Primeiro, precisas de uma reserva. Tu precisa ter uma folga, algo que tu, se tiver um imprevisto, se tiver uma situação drástica na tua vida, e vai ter, tu tendo uma folga, tu respira. Tu consegue ir adiante, tu consegue pelo menos dar os primeiros passos mais seguro. E gente, vamos combinar, esse livro aqui foi escrito, acho que 2000 e... não sei agora se 2018. Deixa eu ver até. Ele foi escrito em 2020, na verdade foi publicado em 2020, tá? Ele não fala da Covid aqui, porque ainda não tinha acontecido, então... E a gente tem esse exemplo recente que é exatamente isso, aquele evento Cisne Negro, né? Que é o quê? Um evento catastrófico, vamos dizer, completamente inesperado, e que veio que assolou, assim, o planeta inteiro. E o quê? Se tu não tem uma reserva, se tu não poupou, muita gente quebrou, muita gente não tinha o que fazer, teve que desesperadamente achar uma forma de ganhar dinheiro para se alimentar. Então ele fala: guarda por guardar, poupa por poupar. Tu não tem como prever todas as adversidades que vão te acontecer, uma doença grave que tu precisa gastar teu dinheiro, uma situação tipo um Covid, uma pandemia, a gente não sabe o dia de amanhã, é a única coisa que a gente sabe. A morte também a gente sabe que ela existe, mas ela existe não, que ela vai vir, né, assim, com certeza, mas a gente sabe que a gente não sabe o futuro que nos espera, então por que não economizar? Tu vai te agradecer enormemente se tu fizer isso por ti e pela tua família. Tá, daí aqui já vem o capítulo sobre surpresas, que é exatamente isso que eu estou falando, né. Que ele até fala, assim, que o mercado financeiro se baseia de números e eventos do passado para projetar o futuro, mas que é um pouco complicado isso, né, não é nem sempre e na maioria das vezes o passado não se repete, o mercado financeiro.
As pessoas se repetem, os erros a gente comete novamente, o ser humano é mais previsível, mas o mercado nem tanto assim. Então, justamente, ter a tua margem. E aqui, ó, Charlie Munger, que era o parceiro lá do Warren, né? A melhor forma de alcançar a felicidade é mirar baixo. Ah, e antes de eu ir adiante, já quero te pedir para tu deixar teu like e se inscrever no canal, porque esse canal aqui eu falo de temas relacionados à autoconfiança. Então, tudo que eu acredito que pode ajudar alguém a se tornar mais confiante, eu vou trazer aqui para vocês. E esse livro que eu considero que vai ajudar. Então, o seguinte, olha aqui, ó. Recapitulando aqui, ó, faça um esforço para ser humilde quando as coisas estiverem indo bem e para se perdoar quando estiverem indo mal. Menos ego e mais fortuna. Guardar dinheiro tem a ver com a lacuna entre o seu ego e a sua renda. E fortuna é aquilo que você não vê. Portanto, uma fortuna se cria suprimindo o que você poderia comprar hoje para ter mais coisas ou mais opções no futuro. Administre o seu dinheiro de uma forma que faça você dormir em paz. E aí ele fala, o que faz dormir em paz para uma pessoa é muito diferente da outra pessoa. Tem pessoas que arriscam mais e dormem em paz, outros não. Precisam arriscar menos porque senão não tem tranquilidade. Então, ache o que fique melhor para ti. Não importa, isso talvez, ele até fala, talvez não faça diferença no longo prazo, mas o importante é tu conseguir ter o longo prazo, que é aí que tu vai ganhar. Ah, exatamente, entra isso aqui, ó. Se você deseja se tornar um investidor melhor, a coisa mais poderosa que pode fazer é aumentar seu horizonte de tempo. O tempo é a força mais poderosa nos investimentos. Faz os capitais pequenos crescerem e os erros maiores desaparecerem. Porque aqui ele conta pessoas que se arriscam mais, até entendem melhor o jogo de investimento assim de curto prazo e de ganhos maiores, mas que às vezes lá no longo prazo tudo se equivale, tudo acaba ficando meio parecido. Então ele fala para ostentar menos, ninguém fica tão impressionado, ai, adorei essa frase, ninguém fica tão impressionado com as suas posses quanto você mesmo. É muito verdade, né? É muito verdade isso aqui, olha, eu adorei esse livro. Guarde dinheiro, só guarde, você não precisa de um motivo específico para guardar. A vida de todo mundo é uma sequência ininterrupta de surpresas. Pois é, gente, deu, chega, que eu acho que assim, já passei a mensagem desse livro, é sobre o teu comportamento em relação ao teu dinheiro. Mas leia esse livro aqui, ele é muito bom, é uma leitura fácil, vai fundo, porque assim, ó, ele vai te ajudar demais, ou dar de presente para alguém que talvez está bagunçado aí nas finanças, porque a pessoa vai entender que, poxa, nem preciso entender tanto de finanças para conseguir ter um dinheirinho. Sim, é isso aqui que ele fala. Acredita, esse cara entende muito desse assunto e por isso eu quis trazer, porque eu adorei esse livro e quis compartilhar com vocês. E eu tô aproveitando e quero te convidar para assistir esse próximo vídeo aqui que eu separei, porque está relacionado com o tema de hoje, que é sobre como tu ser menos consumista. Então tem dicas bem práticas, coisas que eu adotei para mim e que eu acredito que vai te ajudar se tu tem um hábito de consumo elevado. Vai lá e confere. Até mais. Tchau, tchau.